Olá, boa tarde a todos. É um prazer imenso poder estar aqui e neste momento compartilharmos com vocês alguns momentos juntos e também compartilharmos algumas reflexões. Diante das atuais condições de saúde mundiais, não podemos estar fisicamente presentes, mas os nossos corações estarão sempre unidos. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre família, um plano de Deus. E antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, gostaríamos de fazer a nossa prece habitual. Então vamos reservar estes momentos para fecharmos os nossos olhos e de forma bem serena agradecermos a Deus pelo dom da vida. Agradecermos a Ele pelo seu amor que não nos abandona. E pedir, Senhor Deus, para que fique conosco, para que continues a nos abençoar, continues a derramar sobre nós o teu amor. Te pedimos, Senhor, para que nestes momentos tão difíceis em que muitos dos nossos irmãos encontram-se em situação de saúde difícil, em que nós próprios estamos colocados em situações de risco, te pedimos que o teu amor tenha misericórdia de nós, que possamos então, junto contigo, com a tua energia, com a tua presença que não nos desampara em momento algum, continuarmos fortalecidos por este amor, continuarmos energizados pela tua paz e pela tua harmonia. E assim te pedimos, Senhor Jesus, que vem ter conosco, que acompanha-nos como verdadeiro mestre juntamente com as tuas ovelhas, direcionando-nos para o bem e ficando conosco hoje e sempre, que assim seja. Então hoje nós iremos fazer algumas reflexões a respeito desse tema, família, um plano divino. Para que tenhamos uma ideia, dentro do desenvolvimento dos seres humanos, o grupo familiar foi importantíssimo historicamente, porque desde civilizações muito remotas, este grupamento, estar agrupado, significava para os homens primitivos a segurança. Era o grupo ou o clã que dava a eles um pouco mais de força para resistir às intempéries. Um homem apenas poderia subsistir diante do frio, diante de situações arriscadas, como diante de uma presa, entre outras situações. Mas quando ele se unia dentro de um grupo, este grupo então dava-lhe segurança, formava a força para construir então as moradias, para poderem desbravar situações e locais antes inexplorados. E assim, estes primeiros agrupamentos, que não davam-se apenas pelas condições sanguíneas, mas por outras, dentro das situações de sobrevivência, representaram a sobrevivência deste homem primitivo. Hoje, avaliaremos que a família é, de alguma forma, o resgate, então, daqueles momentos. Ainda hoje percebemos que o grupamento familiar é aquele que nos dará segurança, é aquele que consegue canalizar as nossas forças e as nossas energias. Durante algumas centenas de anos, a instituição familiar passou então por transformações muito profundas dentro da sua estrutura. Enquanto neste primeiro momento do homem primitivo, ela representava a segurança do clã, em outras circunstâncias, a família ia ser, como na Idade Média, o poder em relação às próprias riquezas, porquanto acreditava-se que dentro daquela família o sangue das pessoas falava mais alto. E aquele sangue, então, causava os motivos do orgulho das raças e das personalidades. Mas, quando analisamos o contexto familiar, não em um período histórico apenas, mas quando analisamos a família em toda a história da civilização humana, verificaremos a sua importância modificada dentro dos períodos históricos, mas unificada dentro do processo de existência do indivíduo.
É dentro da família que nós receberemos as nossas primeiras instruções. É esta família quem nos dará as primeiras noções a respeito daquilo que é certo e daquilo que é errado. É dentro da família que nós nos apropriamos da nossa cultura e aos poucos modelamos a nossa própria identidade. Então a família tem uma importância capital na vida de cada ser humano. E mesmo aqueles que não têm uma família estruturada dentro dos moldes que nós costumamos a ver, estes indivíduos também terão dentro da sua trajetória uma importância pela família, mesmo por não tê-la dentro destes modos. Porque este aspecto é um aspecto familiar, mas é um aspecto também divino. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, dentro da Lei de Sociedade, vai perguntar aos espíritos amigos a respeito do que significa a família. E eles então dirão que a família é uma instituição divina, que não é apenas um modelo social, mas estará de alguma forma adaptado aos modelos sociais. É uma proposta divina para os seres humanos, porque dentro da nossa família teremos estas possibilidades. Na Grécia Antiga, havia entre o panteão dos deuses um em especial chamado Héstia. Héstia era a deusa da família. Ela era celebrada fazendo-se fogueiras, porque dentro da visão, um tanto quanto primitiva ainda, a fogueira representava acolher as pessoas. Os homens do norte faziam fogueiras, e a fogueira simbolizava e poderia significar mesmo a diferença entre a vida e a morte. A fogueira afugentava alguns dos animais. A fogueira dava-lhes o aquecimento necessário para passarem as noites dentro das situações de inverno. A fogueira era responsável por aquecer os alimentos para que eles ficassem mais saborosos. Era de junto da fogueira também que as pessoas se reuniam. Então Héstia era então a divindade da família e era cultuada diante da fogueira. Mais tarde, Héstia então deu oportunidade para que as pessoas pudessem cultuá-la dentro de casa, e aí se faziam fogueiras dentro dos lares, que mais tarde foram chamados de lareira. E o próprio nome lar provém de lareira, em homenagem a Héstia. Ainda hoje avaliamos o quanto a chama, que antes era a fogueira, mas hoje poderemos colocar a chama do afeto, é quem consegue manter a família unida. Todos nós que conseguimos acender a chama do afeto dentro dos nossos lares, aglutinamos ao nosso redor uma quantidade imensa de pessoas, e estas serão as responsáveis por terem então outras ali que lhe possam secundar, que lhe possam dar a oportunidade de crescer, que lhes darão então a oportunidade de estarem juntas e constituirão a força e a unidade da família. Se antes Héstia era colocada ali naquela fogueira e representava de alguma maneira a união das pessoas dentro de diversos estímulos, hoje avaliaremos o quanto ela será a presença deste afeto dentro das nossas famílias. Infelizmente, avaliamos que o mundo pós-moderno, com tantas tecnologias e tantos recursos, de alguma forma desfacelou o ambiente familiar. De tempos em tempos, observamos a instituição enquanto família passando por dificuldades inúmeras. Desde os momentos em que as condições de trabalho tornaram-se mais pesadas na primeira e na segunda revolução industrial, quando as pessoas foram colocadas para trabalhar desde muito cedo, uma carga de trabalho enorme, e avaliamos o quanto isso desestruturou os ambientes familiares, tirando de dentro dos lares as pessoas e colocando-as dentro do trabalho, reduzindo o tempo em que elas passavam unidas. Observaremos que neste momento da pós-modernidade,
Agora são justamente os meios tecnológicos que, de alguma maneira, conseguiram fazer com que a família esfriasse um pouco esse fogo da afetividade. É porque estes meios têm nos dado a oportunidade de conversar com pessoas muito distantes, mas nos afastaram das pessoas próximas. Contudo, como dentro da criação tudo tem um propósito, avaliaremos o quanto estes momentos de isolamento social, de alguma forma encarcerando-nos dentro dos lares, fizeram com que tivéssemos mais contato com as nossas famílias e fizeram também que pudéssemos então estreitar os laços entre aqueles que formam o grupamento familiar. Se hoje temos os recursos tecnológicos que permitem que estejamos juntos neste momento, estes mesmos recursos, de alguma maneira, estarão aqui abafados por este momento de isolamento social. É justamente agora, quando dentro dos nossos lares partilharemos então de momentos mais íntimos em que o processo familiar vai ganhando outros laços e estes laços vão apertando-se. Allan Kardec tem a oportunidade em O Livro dos Espíritos de perguntar o que representaria para a nossa sociedade o afrouxamento dos laços familiares. Ou seja, se estes laços começassem então a afrouxar-se, deixando que as pessoas distanciassem-se. E os espíritos diriam que seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo entre as pessoas dentro da nossa sociedade. Porque o ambiente do lar é o ambiente sagrado onde aprendemos também a dividir. Aqueles que tivemos dentro do nosso lar, algumas pessoas, notadamente dentro da convivência com os irmãos, têm ideia do que isso signifique. Porque quando estaremos ali naquele espaço, dividindo com aquelas outras pessoas as mesmas atividades, dividindo os nossos alimentos, dividindo o afeto dos nossos pais e das outras pessoas, dividindo a atenção e conquistando e tentando conquistar aos poucos a nossa própria identidade, avaliaremos o quanto de ruídos e às vezes mesmo de situações difíceis e atritos ocorrem dentro do nosso lar. Então, o lar será este ambiente das primeiras experiências de cada um de nós enquanto seres humanos, enquanto espíritos que nos preparamos para uma nova reencarnação. Então, se o lar tem tantas importâncias como essa, é evidente que esse lar não é escolhido a esmo. É evidente, então, que Deus, dentro da sua misericórdia, aliado aos espíritos superiores, colocar-nos-ia dentro de um ambiente que fosse de alguma forma pensado e calculado para as nossas necessidades. André Luiz, no livro Missionários da Luz, terá a oportunidade, então, de avaliar o processo reencarnatório de algumas criaturas. Entre elas, vai destacar-se no livro o caso de Segismundo. E ali ele vai nos colocar de que forma atuam não só as leis da reencarnação para dar um novo corpo a Segismundo, como são importantes estes laços familiares. É porque a espiritualidade tem, então, todo um cuidado de nos reunir dentro de ambientes onde existam os fatores necessários para o nosso crescimento. Então, dentro do lar, teremos pessoas que nos ajudam a crescer. Contudo, nem sempre essa ajuda e nem sempre essas pessoas estarão colocadas ali na qualidade daqueles que apenas nos amam. Apenas aqueles que distribuirão afeto, afabilidades conosco, mas teremos também aqueles outros de uma convivência difícil. O processo da reencarnação é parte da justiça divina e, como parte dessa justiça, nos dá a oportunidade de reparar os nossos próprios erros. Então, o momento da reencarnação será também um momento de reparação dos erros, de reaprendizagem da criatura humana.
E este ambiente familiar possuirá, então, qualidades adequadas para poder fazer com que novos laços, então, ali se fortaleçam. Segismundo, no passado, havia enamorado-se por uma mulher. E ele, então, disputa essa mulher com uma outra personalidade. Então, eram dois espíritos masculinos que disputavam o amor de uma mulher. E isso, então, acabou levando à morte de um deles. Nesta nova encarnação, a misericórdia divina avaliaria estes processos reencarnatórios e os colocaria estas três figuras do passado dentro de uma mesma família. Agora, Adelino e Raquel já estavam reencarnados, formavam então um casal. Seriam os futuros pais de Segismundo. Adelino, no passado, fora aquele que lutara contra Segismundo pelo coração justamente de Raquel. Então, a misericórdia divina estava colocando-os dentro do mesmo teto. É porque quando nós temos um inimigo, um desafeto, quando há alguém de quem não gostamos, o nosso primeiro impulso é de querer repelir a presença. Então, se temos uma pessoa não querida dentro da nossa vizinhança, nós fazemos de tudo para não encontrar. Passamos pelo outro lado da rua, se é alguém que nós sabemos dos hábitos, evitamos sair naquele mesmo horário pelo qual poderíamos encontrar a pessoa, ou evitamos os lugares que a pessoa ande, mas isso quando ela está num outro lar, numa outra residência. Quando esta personagem está na nossa casa, na nossa residência, essas situações ficam mais difíceis. Então a convivência é quase que forçada, e neste forçar-se da convivência, nós conseguimos aos poucos aparar as nossas arestas. Os espíritos têm uma imagem muito bonita. Se nós pegarmos dois seixos, duas pedras pontiagudas, e começarmos a esfregá-las uma na outra, aos poucos, estas pedras acabam por perder as suas arestas, perdem as suas pontas e tornam-se pedras lisas. É isso que acontece nos rios. Então, alguns rios com pedras no seu leito, aos poucos aquela pedra vai rolando, vai esfregando-se nas outras, debatendo-se. E antes um seixo, uma pedra que antes tinha várias pontas ranhuras, ao bater-se com as outras, vai tornando-se lisa. Ocorre assim também conosco. As nossas arestas, as nossas pontas serão as nossas dificuldades de convivência. Para que possamos aparar as nossas arestas, é necessário estarmos em contato. Se eu estou na minha casa, o meu inimigo ou a minha desavença encontra-se muito longe de mim e nós não travamos contato, será impossível, através desse atrito, nós apararmos as nossas arestas. É necessário, então, colocarmos-nos dentro do mesmo ambiente e dentro daquele mesmo teto, ali compartilhando aquele espaço, compartilhando os nossos momentos, nós poderemos aos poucos, através desse atrito, que não vai significar uma briga ou uma discussão, mas significar a convivência, que num primeiro momento será difícil, mas que aos poucos vai tornando-se mais leve, à medida em que cada um vai avaliando as próprias posições e começa a entender também o outro. Então são essas situações que são colocadas ali pela espiritualidade. Adelino e Segismundo tinham as suas arestas. Era necessário que eles estivessem dentro do mesmo ambiente, que pudessem estar, então, próximos fisicamente, dentro de uma mesma conjuntura, para aos poucos apararem as arestas. E então os espíritos vão dizer a André Luiz que quando Segismundo reencarnasse, ele teria uma ligação muito forte com Raquel, porque era a ligação e a admiração da outra encarnação. Já havia um laço de afeto, então seria muito fácil para ele amar a Raquel e para ela também amá-lo.
E os espíritos vão dizer também que num primeiro momento Adelino, enquanto pai, sentiria ciúmes do filho. Porque, de alguma maneira, aquelas lembranças da última encarnação, aos poucos, começariam a serem revivenciadas. Era o momento daqueles ciúmes, de sentir que aquele outro estava roubando alguém que para ele era a figura amada. Mas que aos poucos, através então desse processo de convivência, esses ciúmes iria dando lugar ao cuidado. Porque se de um lado as experiências internas revivescendo então o passado da outra encarnação fosse atiçar-lhe o ciúme, a situação da paternidade iria então lhe atiçar o cuidado em relação a seu filho. E ele veria-se então aos passos com essas duas situações. Sentiria um ciúme que não saberia explicar. Por outro lado, iria desenvolvendo o cuidado em relação àquela criança. Então, nesta conjuntura em que os dois estivessem ali, ele poderia aos poucos educar Segismundo, cuidar dele, e dentro dessas circunstâncias, aos poucos nasceria o afeto. É claro que de um momento para o outro, eles não poderiam amar-se completamente, porque tinham as histórias ainda, havia de alguma maneira outras situações do passado que eles precisavam ali, naquela conjuntura, eles precisariam ajustar. Mas, de alguma forma, aquele momento seria o momento para eles desenvolverem um pouco de afeto. Numa próxima encarnação, quem sabe, com este afeto já estabelecido, o amor então ficasse mais fácil. Então percebamos, através desta pequena história, o quanto a espiritualidade vai utilizar destes recursos que temos dentro do nosso lar, diante daqueles que ali estão, para podermos evoluir. Então teremos algumas pessoas muito difíceis na nossa família. Teremos pessoas que nos instigarão sentimentos primitivos. Estes instintos de ciúmes, de posse, esses instintos de raiva, entre tantos outros. Mas teremos também alguns que irão inspirar-nos a respeito do amor, a respeito da afabilidade, da doçura, entre tantas outras coisas. Então, é este ambiente terapêutico. O lar será o ambiente terapêutico para todas as almas, colocando-nos frente a frente com os inimigos do passado e lado a lado com os amigos de outras circunstâncias, a fim de que todos nós, dentro dessa conjuntura, possamos estabelecer padrões novos. Então, se a reencarnação nos dá o esquecimento temporário das existências pretéritas, neste momento em que estejamos, portanto, com os nossos companheiros, ali teremos a oportunidade de avaliar outros condicionamentos. E estes outros condicionamentos nos ajudarão no futuro. Então, antes eles brigavam, agora irão poder conviver. É claro que dentro dessa convivência haverá os atritos, haverá situações difíceis, haverá os momentos de briga, de discussões, mas isto tudo dentro de uma junção familiar. E naquele momento, a estrutura familiar, de alguma maneira, abafa algumas das nossas imperfeições. Então, em muitas situações, nós somos tolhidos ou seremos limitados, de alguma forma educados por esta situação familiar, que abafa em nós alguns desses instintos primitivos. Então, eles que brigavam no passado, agora convivem, construindo os laços de afeto para no futuro amar. Então, dentro das nossas residências, identificaremos os mesmos processos. Há aqueles a quem já conseguimos amar, ou seja, aqueles com quem já construímos os laços de afeto, já conseguimos fortalecer, estreitamos esses laços e agora, na atual circunstância, conseguimos amar. Há aqueles outros com os quais apenas conseguimos conviver, e a convivência já é difícil,
porque de alguma maneira guardamos as nossas diferenças, algumas vezes as dificuldades do passado, em outras circunstâncias, os momentos difíceis relacionados aos caracteres que são diversos. Então, nem sempre, quando temos dentro da nossa casa uma pessoa difícil, isso significa que ela é o inimigo do passado. Às vezes é porque é apenas uma pessoa que não pensa como nós. É alguém, então, que dentro da sua diversidade será um tanto quanto diferente nas opiniões, nos jeitos, e isso causa um pouco de antipatia se ainda não desenvolvemos a tolerância. Então, existem essas pessoas. E há um terceiro grupo daqueles que nos parecem indiferentes, que são tantas outras pessoas que demonstrarão alguns caracteres não mais de ódio ou de amor, mas que parecem que são novas. E realmente são novas. Porquanto os Espíritos vão nos dizer que há também algumas criaturas que estão reencarnando no grupo familiar por primeira vez. Então são aqueles com quem a convivência é difícil, não porque não gostamos da pessoa, mas porque não a conhecemos. Ela é um novato dentro daquele grupo e nós teremos as nossas dificuldades de relacionamento no começo, mas logo mais desenvolvemos então estes laços do afeto. Então percebemos quantas ligações sutis, quantas relações diferentes nós teremos dentro desse grupamento familiar. É por isso que os Espíritos vão nos dizer que este ambiente é o nosso primeiro laboratório, a nossa primeira escola. É ali, com aquelas pessoas que nós somos treinados. É ali, de alguma maneira, que nós temos as nossas primeiras experiências de convivência. E o que aprendemos ali, conseguimos estender para o ambiente fora da nossa família, fora do nosso lar. Então, este ambiente será importantíssimo dentro dessas primeiras experiências. Se na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, conseguimos desenvolver o perdão, a tolerância, se ali conseguimos desenvolver os caracteres da gentileza e da fraternidade, quando convivermos com outras pessoas na sociedade, num aspecto maior, dentro desta família ampliada, que será todo o universo, nós conseguimos conviver de uma forma melhor. Mas se por outro motivo nós teremos dentro do nosso lar, estando na nossa família, ainda não conseguimos desenvolver esses processos de doçura, esses processos de ternura, esses processos de indulgência e tolerância, quando vamos para o ambiente maior da nossa sociedade, teremos também as nossas dificuldades, que estarão colocadas à carta do desenvolvimento social de cada um de nós. Porquanto somos os seres gregários, que necessitamos de outras pessoas para vivermos juntos. Mas, em algumas circunstâncias, os nossos caracteres tornam difícil essa convivência. Então, este lar, este ambiente doméstico, é o ambiente onde teremos essas primeiras experiências para mais tarde termos a condição de convivermos em sociedade. Então, por isso é importantíssimo guardarmos sempre dentro das nossas casas, com os nossos familiares, termos ali a noção exata de que eles estão como ferramentas adequadas para o nosso desenvolvimento. Ninguém encontra-se num ambiente familiar, ninguém é colocado por Deus dentro de uma família sem que isso tenha um propósito muito grande. E esse propósito será sempre o do nosso desenvolvimento, de aprimorar então as nossas qualidades. E cada um daqueles que compõem o grupamento familiar terá então outras ferramentas para nos auxiliar. Uns conseguem nos dar as ferramentas adequadas para treinarmos a paciência. Outros terão as ferramentas adequadas para instigar-nos o perdão. Já outros nos darão exemplo a respeito da humildade e da ternura. Outros tantos conseguem nos dar os exemplos do silêncio, e assim sucessivamente.
Então, cada um destes que forma a nossa família terá um aspecto fundamental dentro do desenvolvimento de nós, enquanto estes espíritos, não enquanto simples criaturas, não estamos ali dentro de uma conjuntura social e civil apenas, mas dentro de um ambiente que foi pensado por Deus. Então, este ambiente será sempre sagrado para nós. É por isso que os espíritos também vão nos dizer que o ambiente da família significará para nós também, além de ser a oficina, o laboratório, mas além de ser o laboratório, será também a oficina para aquilo que aprendemos fora dali. Uma oficina será o local onde colocamos em prática aquilo que aprendemos na teoria. E quando estamos nos referindo a nós, na condição de espíritas, este conceito toma um outro ponto, porque somos nós, de alguma maneira, aqueles que sabemos desse processo reencarnatório. Somos aqueles que temos ciência a respeito dessas circunstâncias de cada um de nós. E agora estamos frente a frente com estes outros espíritos diferentes de nós. Mas nós temos a consciência. Então essa responsabilidade nos dá uma outra forma de verificarmos, de observarmos as pessoas, de entendermos a cada uma delas. Então são estes os pontos que nós, enquanto espíritas, temos a oportunidade de praticar. Às vezes nós teremos dentro do centro espírita pessoas de quem gostamos muito. E ali dentro daquele ambiente do centro forma-se uma verdadeira família. Uma família que estará aglutinada pelo ideal do próprio Espiritismo, do Evangelho do Cristo, na prática da caridade, entre tantas outras formas. Então teremos dentro desse grupo de pessoas afetos com os quais contamos em todas as horas. Então há pessoas dentro do centro espírita com a qual temos uma intimidade muito maior do que às vezes com o familiar. Teremos às vezes dentro do centro espírita outras pessoas com as quais nós dividimos segredos que não conseguimos falar com as outras pessoas da nossa casa, da nossa família. Mas ali é um pouco mais fácil, porque aquelas pessoas estão ali reunidas dentro de um ambiente com o mesmo propósito, que é esse propósito muito claro de praticarmos, de vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Então, esta convivência se torna mais fácil. Quando estamos na nossa casa, estes ambientes não têm propósitos tão claros, pelo menos para as outras pessoas. Para nós que entendemos estes processos racionais que o Espiritismo nos esclarece, fica muito fácil entender que o lar tem essa proposta, mas às vezes as outras pessoas que convivem conosco não terão este mesmo esclarecimento, não terão essas mesmas informações, não pensarão como nós. Então ali nós enfrentaremos algumas dificuldades de convivência. E essas dificuldades tornam-se mais pesadas justamente porque não temos este esclarecimento. Mas nós, na condição de espíritas, por termos esta informação, teremos também a responsabilidade. De alguma forma, nós somos aqueles mais esclarecidos, somos também os mais responsáveis e teremos a necessidade de compreender. Aquele que já foi iluminado pelas ideias do Evangelho de Jesus é alguém que está na possibilidade de ser mais maduro, de ser mais tolerante, de desempenhar os caracteres da perseverança e da resiliência. Então a nós cabe uma tarefa um tanto quanto mais difícil, que é a de avaliarmos os conceitos que aprendemos no centro espírita e levarmos para o nosso ambiente doméstico. Então, aprender a nos calar nas situações em que a nossa palavra não for acrescentar em nada. Aprender que o maior exemplo, as maiores lições são dadas através do nosso exemplo. Então é muito bom
quando alguém olha para nós e diz assim: olha, eu tenho te observado e vejo que você é uma pessoa paciente, ou que você já conseguiu desenvolver os caracteres da tolerância, que você é uma pessoa amável, que você é alguém gentil. Isso vale muito mais do que se nós ficarmos falando a respeito de gentileza, se ficarmos falando a respeito do perdão, se ficarmos apenas teorizando a respeito da indulgência. Então, a nossa lição será sempre a lição do nosso exemplo. Quando Jesus vai convocar os apóstolos e todos aqueles outros discípulos que o ouviam, vamos observar que aquelas criaturas não estariam ali na qualidade de divulgadores da Boa Nova apenas pelo que dissessem, mas, acima de tudo, pelo que fizessem. Jesus, em determinado momento, vai reunir uma grande quantidade de pessoas e a esses daria a tarefa de divulgar as suas boas novas. Dividiria-os de 2 em 2 e diria para que eles fossem até as cidades e ali, onde encontrassem corações receptivos, eles dissessem a respeito da boa nova e dar-lhes instruções de como fazer. Chegando em alguma casa, dissessem: a paz esteja convosco, e entrassem na casa. E se por algum acaso aqueles que ali estivessem não conseguissem ou não estivessem em paz, essa paz retornaria para eles. E aí ele vai dizendo a estas pessoas como comportarem-se nestas cidades e dá-lhes então um verdadeiro código de conduta e de ética diante das outras pessoas. Nós estaremos na condição dos emissários de Jesus. Não tanto para falar, mas muito mais para fazer. Aqueles que se encontram conosco dentro do ambiente doméstico conhecerão o Espiritismo vivenciado por nós. Então não adianta nós dizermos às outras pessoas da nossa casa que o Espiritismo é bom, que ele consola os corações ou que ele consegue nos dar as respostas a respeito de diversos pontos da nossa vida. Porque as pessoas que estão conosco, que moram conosco, observarão a nossa conduta. Então, como é que nós estamos nos comportando? A partir daí, os nossos familiares avaliarão o Espiritismo. Então, nós somos os mensageiros do Espiritismo dentro das nossas casas. Porque assim como fizermos, na maneira como estivermos praticando este Espiritismo, é assim também que os nossos familiares receberão essa mensagem. Então nós somos mensageiros de Jesus, primeiro para as nossas casas e depois para os ambientes nos quais frequentamos. É por isso que nós teremos uma responsabilidade maior. É por isso que, de alguma forma, Jesus confia a nós esta mensagem, que é uma mensagem importante. E nós deveremos ter cuidado dentro destes nossos pontos, que são os pontos da nossa responsabilidade, do nosso trabalho e do nosso desempenho. Então, o lar será a oficina para todos nós, nos quais nos colocaremos em condições de trabalharmos com as outras pessoas. É a oficina onde vamos modelando aquilo que aprendemos na teoria e o colocamos em prática, em que vamos nos ajustando de acordo com a nossa conduta. Mas o lar será também o templo no qual poderemos adorar a Deus. Então, é este local onde ali identificamos a presença de Deus também nos nossos familiares. É dentro do lar que nós temos a medida exata da presença de Deus nas nossas vidas. Porque ali nós nos encontraremos com o Deus que existe nos outros. Já temos a presença do Deus interno, que é esse processo de mergulho em nós próprios, em nos identificarmos, em nos conhecermos. Mas dentro do nosso lar, nós teremos a oportunidade de conviver com Deus e avaliarmos a presença de Deus mesmo nas outras pessoas. Então, será uma experiência fascinante
de olharmos para o outro, convivermos com ele e identificarmos Deus no nosso irmão. É ali, dentro deste ambiente doméstico, em que nós conseguimos trabalhar esses processos da convivência, e estes processos então farão de nós pessoas melhores. Então observemos o quanto o lar tem a nos oferecer, o quanto ele tem de novas possibilidades para o nosso desenvolvimento. Jesus, também ele teve família. E a sua família foi importantíssima para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Em alguns momentos, pensamos na figura de Jesus, principalmente na condição daquele que nos auxilia, mas às vezes nos esquecemos de que este Jesus também foi auxiliado pelos seus familiares. Então, desde quando nasceu, Jesus vai observar alguns aspectos muito peculiares, porque ali, naquelas conjunturas familiares um tanto quanto difíceis, vai nos contar o Gênese bíblico de que José ainda não havia desposado Maria dentro da consumação do casamento, e ela então engravida, e naquela circunstância há o primeiro impasse. Como então ele poderia assumir aquele casamento, sendo que todo o processo de casar-se ainda não havia sido findo? Mas ele assim o faz. E logo quando Maria dá à luz, eles precisam fugir para o Egito. É a matança de Herodes, que mata as crianças de 2 anos para baixo. E naquela circunstância, enquanto eles estão em reclusão no Egito, é ali que Jesus estaria na condição de alguém cuidado pelos seus familiares. Com 2 anos, então, eles retornam e vão morar nas cercanias, então, nas cercanias da Galileia. E ali Jesus aprenderia com o seu pai o seu ofício. Seria também ele carpinteiro. E observemos a grandiosidade desse Espírito que, fazendo-se pequeno, vai aprender conosco, mesmo nós é quem revelemos a nossa pequeneza. Então, ele ali vai aprender com o Pai todos aqueles caracteres. Observemos que naquele ambiente familiar, ele primeiro cumpre as obrigações enquanto filho, vai seguir à risca todas elas para mais tarde, apenas com 30 anos, iniciar a sua vida pública. Ainda assim, observaremos o quanto essa vida é impulsionada pela sua mãe, porque a primeira circunstância apresentada-nos da vida pública de Jesus será nas bodas de Caná, quando é a sua mãe que impulsiona para que ele, então, fizesse ali a transformação da água em vinho. E é uma circunstância em que ele se apresenta como uma pessoa incomum. Como, então, este emissário de Deus que estava ali camuflado entre tantas pessoas. Então, esta família lhe daria o auxílio. Esta família que estaria com ele nos últimos momentos, na presença de Maria, aos pés da cruz, acompanhando-lhe. Então a família de Jesus está com ele nos primeiros momentos. Cuidará dele no momento do nascimento. Ele dali extrairia as informações necessárias para a sua vida. Com o seu pai aprenderia o ofício e ali carregaria aqueles ensinamentos por toda a sua existência, reencontrando-se de forma mais forte com a família no final da vida. Então, Maria ali está como a presença da família nos momentos últimos e nos momentos mais difíceis, quando ele está sob a cruz. Então, é a família que estará sempre conosco. É a família lembrando-nos desta presença. E todos nós que nos encontramos na véspera do Dia das Mães, iremos mais uma vez observar a força das nossas famílias.
Embora em várias circunstâncias não tenhamos a família que nós desejássemos, ou às vezes achamos que a nossa família não terá tudo aquilo de que necessitamos, mas foi a família que Deus nos deu. De alguma maneira, Ele, na sua sabedoria, pôde avaliar que esta família tivesse circunstâncias especiais para nós e deu-la a cada um de nós, colocando-nos ali. É esta família que nos recepciona. Mesmo nas circunstâncias em que não tenhamos um pai presente, em que em algumas circunstâncias mesmo as nossas mães nos abandonem, mesmo assim, deveremos avaliar que esta família pôde nos dar a vida física, porque eles poderiam ter recorrido ao aborto criminoso, poderiam ter interrompido o momento da gestação, mas eles pelo menos nos deram a oportunidade de nascer na carne. Então haverá sempre motivos para a nossa gratidão em relação à nossa família. Ali teremos exemplos, alguns a serem repetidos, outros a serem evitados, mas todos eles exemplos que dão-nos os referenciais maiores para podermos atuar dentro do mundo. Então, deveremos observar a família com estes olhos. Olhos de escola, de oficina, de templo para cada um de nós. São os ambientes onde aprendemos, onde nos reajustamos, são os ambientes onde colocamos em prática e onde também observaremos a presença de Deus nas nossas vidas. Então, tanto no dia de hoje, como também no dia de amanhã, agradecendo amanhã em especial às nossas mães, mas desde hoje, refletindo sobre a importância das nossas famílias, que possamos então agradecer a Deus pela nossa família, porque ela é realmente um plano divino para cada um de nós. Ninguém nascerá sem que Deus tenha tomado os cuidados adequados para a nossa volta à Terra, sem que Ele cuide de cada um dos aspectos da nossa própria personalidade. Estes serão outros tantos. Então a nossa família é um destes aspectos. Que possamos agradecer a Deus a família que temos, aqueles que estão conosco, e valorizar cada um dos nossos familiares como sendo instrumentos da divindade para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Da mesma maneira como nós também conseguimos ensinar algo àqueles que estão conosco, também conseguimos compartilhar com eles alguns desses pontos. Eles também compartilharão as suas experiências e nos ensinarão. Então, estas são as nossas reflexões para a tarde de hoje. Vamos fazer a nossa oração agradecendo a Deus pelas nossas famílias. Senhor Deus, nós lhe queremos agradecer imensamente por aqueles que colocaste junto conosco para esta encarnação. Aqueles, Senhor, que constituem o nosso grupamento familiar. Aqueles que são um instrumento para o nosso crescimento, para o desenvolvimento das virtudes dentro de nós. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, ao nosso planeta como sendo a grande família do planeta Terra. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos passar o quanto antes por estes momentos difíceis, mantendo a união, que não representa apenas a presença física, mas dos pensamentos unidos. Permanece conosco, Senhor, dando-nos as condições adequadas para observar os nossos irmãos dentro da nossa família como estes companheiros de crescimento, estes que não estão contra nós, mas que estarão ao nosso lado, e que assim possamos dar-lhes as mãos para seguir adiante, confiante, Senhor,
na tua misericórdia e no teu infinito amor. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.